Senhoras e senhores, respeitável público, está começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente trazer um pouquinho o que a gente tem sobre essa situação do Ferreira, né? A gente trouxe com exclusividade, que era um nome que o São Paulo gostava, que agradava, só que naquela ocasião eu trouxe que era muito difícil por conta dos valores, né? E que a tendência era de realmente chegar a um clube da Europa, algum clube do exterior, melhor dizendo, para bancar aquilo que o Grêmio pedia pelo jogador, que na minha apuração era algo próximo de 30 a 35 milhões. Aí você fala, poxa, por que um valor tão exorbitante? Porque o Grêmio tem somente 35% desse passe do jogador, então o Grêmio ficaria com uma pequena parcela de todo esse montante. Então era por isso, por conta dessa pedida alta do jogador, para vender o jogador. Pois bem, passou um tempinho, o Gabriel Sá trouxe a informação de que o São Paulo tinha muito otimismo na contratação dele, e aí começou-se, né, inúmeras conversas sobre essa situação, inclusive o nome do Luan acabou sendo envolvido com uma troca, e foi uma informação que eu tive de que o São Paulo tentaria viabilizar essa contratação mediante a troca de jogadores, porque não iria investir esse valor no Grêmio, que seria basicamente dois jogadores em troca, e aí seria um dos nomes com o Luan. Primeiro ponto, fui conversar com o pessoal, com pessoas ligadas ao staff do Luan, que me negaram completamente essa situação, que não é que eles negaram, para falar a verdade, eles falaram, ó, a gente não tá sabendo de nada, basicamente isso. Ó, pra gente aqui não chegou nada de Grêmio, não chegou nada de troca, não chegou nada absolutamente de sondagem ou propostas, nem nada do tipo, tá? Essa é a posição do staff do Luan. Só que aí eu tenho também informação por parte da diretoria do São Paulo, por parte de pessoas ligadas ao São Paulo, de que dificilmente ele fica no clube para a próxima temporada. Então tem esse impasse. O jogador quer ficar, mas o clube entende que ele não terá espaço e gostaria de abrir espaço na folha salarial também, por mais que o Luan não seja um salário exorbitante, mas é mais um jogador ali que, em tese, não faz parte dos planos para a próxima temporada. Muito por questões de características mesmo, né? O Luan é um volante um pouco mais marcador, um pouco mais de imposição física, e o Dorival, que é um jogador para esse setor um pouco mais desenvolto com a bola no pé, na saída de bola, que ajude nessa construção, inclusive. Luiz Gustavo e Pablo Maia têm características completamente diferentes da do Luan. Então é para vocês terem um pouquinho dessa situação. E o Mendes também tem características bem mais parecidas do que o Luan, do que os outros dois que eu citei. Então por isso que também é um nome que não faz parte dos planos em um primeiro momento para a próxima temporada. E o São Paulo aguarda propostas, sondagens, enfim. Tá? Sobre o Luan é isso. Igor Vinícius também surgiu um rumorzinho, mas Igor Vinícius eu não tenho nada. Assim, me negaram veementemente que existe qualquer situação relacionada ao Igor Vinícius, tá? Mas aí a gente tinha essa informação. E aí, a partir de hoje, nessa segunda-feira, fomos continuando, né, buscando mais informações. Uma pessoa importante do Grêmio, né, que faz parte da diretoria de futebol do Grêmio hoje, me falou que não abriu nenhuma negociação, né, não abriu nenhuma conversa de fato para saída do Ferreira. Isso porque, por mais que tenha perdido para o Corinthians, né, na última rodada, o Grêmio ainda entende que tem boas condições e tem mesmo de ser campeão brasileiro. Então quer jogar todo o seu foco nesse momento para essa reta final do Campeonato Brasileiro e não abriu nenhuma negociação, seja para saída de jogadores ou seja para contratações. Por mais que nas saídas, né, já tenha algumas situações, a situação do Ferreira, né, internamente lá no Grêmio, o pessoal já entende que ele não deve ficar para a próxima temporada, que vai buscar uma negociação, mas tá muito mais numa situação de que, ó, isso vai acontecer, vamos deixar um pouquinho para depois, porque agora o Ferreira, inclusive, tem sido uma peça importante no Grêmio na disputa do Brasileirão, tem entrado bem, acabou virando titular, fez gols importantes. Então o Grêmio ele não quer abrir nenhuma negociação nesse momento. Então o que temos na verdade é isso, né? Na minha apuração, tá? Respeito a de vários colegas que deram em diferentes tons de temperatura essa informação, o que eu tenho é que não está nem próximo de fechar, que ainda seria um início de alguma coisa que, por mais que, por exemplo, o staff do jogador tenha dado sinal positivo para uma negociação, tem outras equipes no meio, tem outros mercados no meio com poderio financeiro um pouco melhor do que o São Paulo, então tem todo esse cenário. Vai fechar? Não sei. É uma situação ainda muito inicial, um estágio muito ainda inicial para a gente chegar e será que vai rolar alguma coisa?
por empréstimo. Ouvi também algumas pessoas me perguntando, pô, alguma coisa de empréstimo. Empréstimo não tem cabimento, né? Porque o contrato dele acaba em dezembro de 2024. Então, como o Grêmio vai emprestar alguém, sendo que o contrato vence? Era basicamente dar o jogador de graça e só esperar acabar o contrato. Então, não tem nada nesse sentido para empréstimo do jogador. Então, é basicamente isso. Eu queria deixar claro, porque eu já vi até alguns torcedores me cobrando, falando, e aí, quando que vai ser anunciado? Não tem nada disso nesse momento. É um estágio inicial de um interesse que o São Paulo gostaria de contar, que é um nome que agrada, mas que tem uma situação muito complexa, muito difícil de se lidar, e o São Paulo está ali, né, pisando em ovos para, quem sabe, conseguir essa contratação. Tem outros 3 nomes ali que o São Paulo está de olho, né, na ponta esquerda, que são outras opções, mas do Ferreiro que temos é isso, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas é de fato que eu acho, agora vai a minha opinião, né? Vocês têm gostado, né? Quando eu finalizo com a minha opinião, eu acho muito difícil essa situação do Ferreira. Eu acho que é fato que ele sairá do Grêmio, até porque não existem mais. Não existe uma harmonia entre jogador, comissão técnica, diretoria, staff, todos os envolvidos ali meio que já estão de saco cheio, sabe? Da relação um com o outro, então eu acredito que ele não fique. Mas ele não ficar, ele para o São Paulo é um caminho muito longo a ser percorrido ainda. Beleza? Então, a qualquer momento eu volto com mais informações, tanto do Ferreira quanto do São Paulo, e volto com mais informações aí. Até a próxima. Tchau!